Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital. Esse episódio especial, o último episódio da temporada. Segundo quem, Anthony? Segundo nossos amigos das redes sociais que gostam de uma hashtag sextou. Então esse é especial para os amigos amantes da sexta-feira. Conosco mais uma vez os professores Anthony Gama, o Luiz Bino, Raíssa Pavon, eu, Rafael Chaia, e a presença mais que especial da nossa queridíssima amiga professora Andréia Algé, advogada especialista em direito digital, para a gente discutir um tema aí que tomou de assalto nos últimos dias, literalmente, que é a responsabilidade dos influenciadores. Olha que legal, hein? Semana passada a gente fez aí um episódio super legal com o Pedro Cortella para falar sobre a autoridade digital, só que também tem o outro lado da autoridade que é a responsabilidade. E aí, André, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Bom dia para todos. Muito obrigada pelo convite, né? É uma grande honra poder finalizar nessa temporada. Então, muito obrigada pelo convite. Vamos iniciar, né? Eu acho que é importante a gente pontuar o que é um influenciador digital, né? Hoje em dia todo mundo se fala, né? Influenciador digital. E eu acho que o primeiro ponto é, antes de a gente pensar numa profissão, ou atualmente, né? Não tem como a gente não estar no mundo digital. De alguma forma a gente está. E no mundo digital, a gente ou influencia ou somos influenciados, né? Então, se tu pensa que não está influenciando ninguém nas tuas redes sociais, pode ter certeza que tu está sendo influenciado. Então, quem são esses influenciadores digitais que ganham, né? Eles são remunerados através dos conteúdos que eles postam. Então, o influenciador digital é aquela pessoa que possui uma grande quantidade de seguidores. Atualmente, né, influenciadores com menos seguidores até têm mais impacto, mas são pessoas que têm uma grande influência nos seus seguidores em todas as redes sociais. E esse poder de influência, ele influencia o comportamento dos seus seguidores, opiniões e decisões, né, que seus seguidores vão tomar ali. Podendo levar até grandes prejuízos, né? Vai ser um papo bem legal, gente. Então já aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais, @Anthony.adv, @Oluizbino, @RaíssaVPavon. Opa, E eu... Travou no arroba aí, hein? Travou na arroba. Travou na arroba. Travou seu áudio aqui, não travou não. E @RafaelChaia.adv. Segue também a Lu, gente. @Lufatim, mãe do ano. Tá cuidando do Big John hoje. Ainda não tá podendo vir, mas em breve estará de volta para a próxima temporada. Segue também os perfis do podcast, tá, gente? Tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto aqui no Instagram. @Control_Out_Law. Para você ficar ligado não só com relação à nossa agenda, episódios que já passaram, mas também conteúdos exclusivos. Cortes, glossário, frases ditas e tudo mais. Esse é um podcast que tem o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital. Lembrando que dia 7 de agosto esse ano vai ter CONAD, gente, lá em São Paulo, Congresso da ANAD, dentro da Expo Compliance 2024, o maior evento de compliance das Américas. Nós temos também o apoio do Park Office Brasil, melhor espaço de coworking aqui de Campo Grande, lá no edifício Evolution, 7º e 15º andar. Troca uma ideia com a Roberta Rosbach, que ela vai fazer aí um atendimento especial para vocês. Esse é um podcast que é produzido pelo pessoal da Talk.br, pessoal da DO Comunicação, melhor espaço de podcasts aqui do estado, que gentilmente aí cede aí esse espaço para a produção do Contra o Outlaw que vocês tanto gostam. E é isso aí. Tem também o @ da nossa convidada, a Andréia Algé. Exatamente. Eu ia pedir para ela divulgar. Da convidada. Eu ia pedir pra ela falar, mas hoje ele tá impossível, Não, hoje né, é que o Cristiano Ronaldo joga hoje, eu acho. Hoje o Cristiano Ronaldo joga, ele tá impossível, né? Eu tô com a minha cueca, eu tô uma cueca dele. Então tá certo. Era isso que todo mundo precisava saber nesse episódio. Pronto, agora a gente pode ir embora. Essa é a responsabilidade do nosso influencer. Beleza, então. André, na sua fala inicial, você levantou um ponto extremamente importante, que é exatamente o poder de influência que uma autoridade digital tem. E aí, essa questão de repente, um influenciador tá divulgando algo que pode levar ao prejuízo do usuário,
Isso pode render algum tipo de responsabilidade jurídica? Sim, é bem controverso ainda, né? Porque é uma profissão que atualmente não tem uma regulamentação própria, né? Como a gente vai pensar na arquitetura, no advogado, nós temos a OAB. Então, assim, eles não têm uma regulamentação própria. Mas o mínimo que se espera de qualquer profissional é ética e responsabilidade, né? Isso a gente tem que ter na nossa vida. Então, inicialmente, né, eu acho que foi uma profissão que foi formada através da oportunidade, né? Então, eu não sei nem se eu posso citar, se não posso citar, pode cortar, mas quando eu penso em responsabilidade civil, né, dos influenciadores, eu acho que na mente de qualquer pessoa, o primeiro nome veio daquela blogueira fitness que, como chegou realmente modificando a forma de publicidade, ela realmente conseguiu mostrar, né, que aqueles números de seguidores poderiam ser a maior forma de publicidade, né? Ela realmente modificou, na minha visão, a forma de fazer marketing e publicidade. E da mesma forma que foi conseguindo ter uma grande retenção, formando realmente uma profissão muito rentável e diminuindo, né, a forma de publicidade, ela modificou essa forma, veio também a responsabilidade, ou no caso dela, a irresponsabilidade, em que ela levava os seguidores dela a vamos consumir o chocolate, mas para não engordar, vamos saborear e depois cuspir, né? Se a gente pensar numa criança de 12 anos que está ali seguindo ela, né? O que isso pode ocasionar? Ou vender produtos que tu sabe, ela mesma provavelmente sabia que comer uma goma, né, não vai fazer o cabelo crescer, mas tu tá vendendo aquilo como se tu consumisse e tu acreditasse para milhares de pessoas. Então, essa irresponsabilidade, né, pensando somente no lucro e sem ter o mínimo de ética, começou, né, a respingar nos tribunais e começar a ter uma discussão sobre a responsabilidade ou irresponsabilidade dos seguidores, dos influenciadores. Então, eles são contratados por grandes marcas, grandes empresas, para promover esses produtos diante do número de alcance deles, né? Então, inicialmente, não tinha, né, nos tribunais uma responsabilidade, mas agora a gente já consegue ver algumas formas que os tribunais estão responsabilizando esses profissionais. Então, primeiro são os danos causados pela divulgação, né? Então, essa gominha que eles falam que vai fazer o cabelo crescer. Bom, você está fazendo uma propaganda enganosa, né? O nosso Código de Consumidor não permite isso. Crimes contra a honra. Então, assim, casos que chegaram até mim de influenciadores que colocavam, né, diante de milhares de pessoas, uma imagem vexatória, né, de uma outra pessoa para zombar da aparência daquela pessoa, achando que não dá nada, é minha liberdade de expressão. E dá sim, tá? Dá uma boa indenização. Nossa frase preferida, né, André? Internet não é uma terra sem lei. Internet não é terra sem lei. E também direito autoral, né? Eu falo muito com o Charles sobre isso, que é o plágio, que rola solto, né? Então a gente já vê várias condenações, né, de plágio, de direito autoral. Inclusive você, Andréia, já foi vítima várias vezes disso. Vamos deixar isso bem claro, né? A Andréia faz umas postagens no Instagram dela, de repente, 2 semanas depois, um cara que às vezes tem muito mais seguidor dá um Ctrl+C, Ctrl+V nervoso, né? Até as imagens, né? A gente faz tudo com... Uma vez eu já usei uma citação da Andréia, na minha aula, mas eu coloquei que foi você, tá, Andréia? Não foi plágio. André, até aqui falando, já uma dúvida que eu sei que nosso seguidor vai ter, você citou gominha de crescer cabelo. É uma coisa que eu já não preciso mais, né? Cabelo para mim hoje é uma dádiva, mas tem gominhas para crescer outras coisas ou só cabelo que tá tendo no mercado? A barriga. Que isso? A barriga, tem várias. Anthony. Mas, ô André, agora a gente tava falando dessa questão da publicidade e principalmente em relação à propaganda enganosa. De fato, né? Ficava muito complicado antes, principalmente quando começou a ter esse crescimento de influenciadores digitais e quando as marcas começaram a perceber que eu posso migrar da televisão e ir para as redes sociais através desses influencers, através dessas pessoas que têm muitos seguidores. E
à época, ficava muito difícil você saber se de fato a pessoa ela realmente consumia aquilo Uhum. ou era uma propaganda, ou era, né, alguma coisa paga. E a linha tênue também que tinha ali da propaganda enganosa era muito difícil de enxergar, porque muitos chegam com aquela justificativa do tipo, mas o produto não é meu, não sou eu que estou anunciando. Eu recebi para fazer uma publicidade. E aí acha que isso exime de responsabilidade. Exato. Não, e antes ainda tinha a questão do, tipo assim, você nem sabia se a pessoa estava de fato recebendo ou não. Hoje já tem tá se criando uma regra, digamos assim, de É, que colocar eles um colocam hashtag publi, né, e tal, pra poder falar, ó, não, isso aqui é uma As publicidade, próprias não, plataformas passaram a exigir. exato, ó, não quer dizer que É. eu realmente consumo e tal, não, é uma publicidade de tal marca, né. Então a gente tem hoje isso que o Chay falou principalmente. Não exime, né? A pessoa não é por fato dela tá sendo paga, ou ela simplesmente colocou lá um hashtag public, ela tá safe do negócio, né? Não, E e é tinha, uma e questão tinha. até de português, né, pessoal? Vamos aqui, ó. Influenciador. Se você influencia, você é responsável. Trago até um exemplo aqui, o Chaya pode falar melhor do que eu, que é uma das áreas de atuação dele, o penal, mas só como curiosidade para você, nosso ouvinte. Você induzir, influenciar alguém a um suicídio é um tipo penal. Então, falando de português aqui, influenciar alguém, induzir alguém a algo, sim, demanda responsabilidade. E antes até mesmo aqui do Chay complementar, até para André, essa para a gente ver os aspectos da responsabilidade de tudo isso e ver como move. Tem a questão financeira, por exemplo, marca de chocolate pagou ali. O que está acontecendo agora direto, os tigrinhos insuportáveis, as apostas. A empresa pagou, mas tem situação que é mais grave ainda. Clássicos aqui, Venvance e Ozempic, são duas medicações. Venvance teve que mudar valor e mudar tarja porque virou um vício entre as pessoas porque todo mundo começou a falar: eu sou uma máquina de estudo porque eu tomo Venvance. Eu sou uma máquina de produção porque eu tomo Venvance. O Eu risco da posso fazer um automedicação, exame né? que eu emagreci Uhum. com Ozempic. Então, chegou até a prejudicar, de certa forma, a indústria farmacêutica. Claro, é porque a venda não é uma farra, tem muita responsabilidade da indústria farmacêutica. Você vê que bizarro. Minha mãe toma uma injeção dessa porque ela é diabética. A injeção sumiu do mercado porque a galera tá usando pra emagrecer. É. Ela teve que fazer uma consulta no médico pra substituir o medicamento. Não, o que eu ia pontuar é que também quando a gente fala de responsabilidade de influenciador, ou influenciadores, surgia muito aquela perspectiva de, tá, mas não fez efeito para você, mas pode fazer efeito para outra pessoa. E aí entrava sempre nessa subjetividade, que é questão de subjetividade de questão biológica do corpo, o que vai fazer efeito, o que não vai fazer. Mas também outra perspectiva que é muito interessante, isso é muito do mercado brasileiro, é o quanto que o mercado brasileiro, ou vamos colocar, os indivíduos são extremamente influenciáveis. Tanto é que o mercado de influenciadores fora daqui não tem tanto peso na questão do marketing, nessa questão de compra e venda de produtos por internet, como tem aqui. Então a gente é extremamente influenciável, talvez por uma perspectiva de, eu gosto do comportamento do Rafael, tudo que ele fizer eu vou fazer também. Ou eu gosto do comportamento da blogueira X, tudo que ele fizer eu vou ser influenciado também. Então a gente tem muito essa questão cultural de ser influenciado e de que achar que realmente aquela pessoa que nós consideramos que tem uma autoridade na internet, talvez não por uma autoridade real, mas uma autoridade que a gente construiu e acha que sim existe, tudo que ela postar, eu vou e faço exatamente da forma como ela postou. Então a gente tem essa questão cultural muito arraigada na perspectiva brasileira. E aí o Antônio falou uma coisa que eu já vou até jogar a bola pra Andréa também. O caso dos tigrinhos. Andou dando ruim aí pra uma galera, não deu não? Sim. Eu vou só aproveitar a fala da Raíssa, que eu achei muito importante, para depois a gente entrar no jogo de tigrinho, que também é muito importante, mas um ponto que a Raíssa trouxe é sobre o problema de autoestima, né? E de autoimagem que está acontecendo através das pessoas que a gente segue, né? Então é muito importante ver quem que a gente está seguindo, ou para quem já tem filhos, né? Observar quem é que está influenciando o teu filho. Porque ela falou da questão cultural, isso é muito importante a gente falar, porque em países como a França e a Dinamarca, por exemplo, nas redes sociais, tu não pode usar filtro.
Tu não pode usar filtro porque isso distorce a tua imagem. Eu acho extremamente válido. Então, assim, né? Distorce Vamos dar um muito. exemplo. O Anthony viu uma gatinha lá naqueles aplicativos de namoro, aí chega, a pessoa não é aquilo. Isso é um problema, mas um outro problema é a gente fica vendo, né? Principalmente na pandemia, as pessoas ficavam olhando e tiravam as fotos, falavam, eu não pareço com a pessoa que eu estou seguindo, eu não pareço com as pessoas que estão na internet. E aquilo começou a ser um referencial de beleza totalmente impossível de se chegar, a não ser que tenha um cirurgião, nem vou dizer um bom cirurgião, porque para mim realmente está tendo uma distorção de imagem muito séria. Então, essa questão, né, da Dinamarca, não, por exemplo, não pode colocar filtros. Na França, por exemplo, a gente já tem legislação, né, proibindo dos pais mostrarem os filhos nas redes sociais. E aí a gente pode trazer, né? Tem diversos influenciadores que utilizam a imagem das crianças, dos seus próprios filhos, para monetizar. Mas aí vira um meme, né? Vira uma chacota, vira algo vexatório. É um meme, é super divertido. Mas como vai ficar essa criança daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você falou isso, eu lembrei de um caso agora, que é o caso do filme do Chico Bento. Você viu como é que foi feita a escalação do ator? Não, O esse ator não- que vai interpretar o Chico Bento é um influenciador. É um menino que vive na roça, que publica a rotina dele na roça há muito tempo, desde os 6 anos. Ele agora parece estar com 9 anos. Aí, como o pessoal falou, pô, esse menino é o Chico Bento, ele foi convidado para interpretar o Chico Bento. Ou seja, o que determinou ele ser escolhido é o fato dele ser uma criança influencer. É que ele já tava com bastante experiência, né? Know-how, né? Know-how de Esse, ser. esse menino ele é bem conhecido e ele até faz parte de um grupo de influenciadores. Teve um influenciador maior, que eu não vou citar nomes aqui, porque somos advogados, mas tem outros advogados no Brasil. Mas um influenciador maior que ajudou ele com a fama, né? Que fazia parte do nicho que ele trabalhava ali e surgiu esse menino. E os tigrinhos, Andréia? Bom, eu acho que é o assunto que está em alta, né? Ontem, se não me engano, houve uma discussão sobre o PL, né? Favorável a regulamentar, né, o jogo do tigrinho, que eu não sei se eu posso falar o nome, senão também corte. Pode. Mas é o Fortune Você é Tiger, livre, né? André. Aqui, Seja André, livre. aqui é sem cortes. Aqui Aqui pode é- falar. Eu falo besteira aqui 90% do tempo. Inclusive, Aqui eu não você- vou- vou- André, assim, ó, não saiu vou na pro mídia, aplicativo de é relacionamento, domínio eu sou público, domínio fica público. tranquilo. Então, que é um similar. O que é esse, na verdade? O que é esse jogo do tigrinho? Porque muita gente tá seguindo em massa, né? Eles estão criando formas de novos marketing, né? Que agora é botar em massa bots, né? Para nos seguir. Então, é um simulador de caça-níqueis, que é a disseminação, né? Desses cassinos online. E vem a grande questionamento: ele seria ilegal, ilícito no Brasil, né? E no primeiro momento é um fato, não tem uma ausência de regulação específica, porque normalmente as operadoras atuam fora do país. Então tem até mesmo a questão se seria, né, uma contravenção penal. Tem esse questionamento. Veio parar nas minhas mãos um processo bem interessante, que era a Meta removeu, né, um perfil que era exclusivamente para fazer publicidade do jogo do Tigrinho, porque ia contra as diretrizes da plataforma. Essa pessoa chegou até mim e eu falei, olha, realmente, né, não está de acordo com a plataforma. Se a gente entrar, a gente vai perder. E, claro, né, vai procurar uma outra pessoa e acabou ingressando com a ação. E obviamente, né, que o juiz foi contra, né, e ele ainda explicou exatamente isso, que não tem uma regulação específica, mas que, no mínimo, seria imoral, né, aí podemos entrar numa questão ética, se seria ou não, isso daí daria para a gente conversar bastante sobre isso, né, quero saber a opinião de vocês, mas eu acho que vai contra as diretrizes da plataforma e aí realmente não tem o que ser feito, né, não importa se é contra ou se tem uma regulação ou não no país, né? Vai contra Costume também conta, né? Costume, a ética Com local certeza. também conta. O que eu achei engraçado desse caso do Tigrinho é que
Houve inclusive um vazamento de alguns prints em que influenciadores supostamente estariam recebendo uma versão modificada do aplicativo para que eles pudessem fazer stories, reels, Vencendo. shorts, TikTok, ganhando, vencendo, e aí mostrando para as pessoas, olha como é fácil de ganhar. E aí a gente tem casos aqui no Brasil de pessoas que já se endividaram na casa de algumas centenas de milhares de reais, se não milhões de reais. E já houve pelo menos, que eu sei pelo menos, 2 ou 3 casos de pessoas que se mataram por causa das dívidas que foram contraídas. Os últimos dados que foram divulgados é que hoje o mercado de apostas no Brasil ele está comprometendo 1% do PIB e 20% do orçamento livre das famílias. Então, assim, vem um influenciador falando: olha, você vai ganhar grana fácil. Aí o cara vem e já compromete 20% do orçamento, que às vezes não é muita coisa, num, entre aspas, serviço que é desenhado para fazer você perder. Exato. Pô, o influenciador tinha que pensar nisso antes de topar receber uma publi dessa, né? E É porque ele não tiveram- joga, ele só sabe- recebe, né? Não, e tiveram casos que Comigo. apareceu o vídeo gravado com o CapCut. Você viu esse? Não vi. Apareceu o influenciador jogando o jogo e aí de repente apareceu o final assim, CapCut. Ah, Que era tá. um vídeo gravado Ele que ele fingindo tá ganhava, jogando. ele aham. fingindo que tava jogando. Então, Então, tem, Cara, tem sabe o que aplicativo que que pega simula a esse transferência assunto? de Pix do banco, né? Então, tipo assim, Pix recebido no Nubank, entendeu? Por exemplo, tal. E aí você vai colocando ali e parece que você tá E recebendo parece que tá dinheiro. recebendo Mas na dinheiro. verdade você não tá recebendo nada. Diga, Anthony. Então, toda a história por trás disso. Vamos até mais em tempos passados. Cassino, a nível mundial, já foi algo extremamente famoso. Tem pontes, aqui uma aqui na América do Sul, eu não vou lembrar o nome, várias nos Estados Unidos, famosas por suicídios em cassino. Cassino já foi debatido em diversas formas, em jogos de azar. E tem um princípio básico que todo mundo até brinca, porque todo mundo sabe que é verdade, que é a casa é quem leva, a casa é quem ganha. Ou seja, quem que é a casa? É o cassino, é o site de aposta, etc. Você, usuário, nunca vai ganhar. O negócio é feito para você perder, gente. É matemática básica. Tem algoritmos, etc. Mas a essência é matemática básica. Aí, concluindo o raciocínio aqui, o que é que me pega? Já passamos por isso na história da humanidade, ali, anos 50, 60, 70, 80. Ou no Brasil, não pode ter cassino, e isso que me deixa em paranoia. Aí vem empresas de Taiwan, China, não sei onde, locais totalmente Aleatórios, né? fora da jurisdição, com essas plataformas, a pessoa senta no computador, olha e fala: nossa, é uma excelente ideia eu colocar R$ 50 aqui. E fazendo mais um paralelo histórico. E aqui, olha o efeito da Covid na sociedade. Antes da Covid, não se falava como se fala hoje até mesmo nos influencers, mas também ganhar dinheiro sentado no computador de forma paralela, ou seja, sem ser o seu trabalho. Óbvio, tem gente que trabalha no digital, tem gente que trabalha com computadores, mas estou falando, aquela pessoa que, por exemplo, é taxista, mas quer ganhar dinheiro com o computador. E nós verificamos no início da pandemia, que as pessoas tiveram que ficar reclusas em casa, surgiu muita coisa disso. Nós tivemos Games Play to Earn, que foram jogos baseados na tecnologia NFT dentro da rede blockchain, fez com que muita gente tentasse aprender um pouco ali sobre cripto, etc. e tal, tentasse dar uma mergulhada nesse mercado, mas que muita gente também perdeu dinheiro. Isso aqui é o fato real. Teve gente que fez empréstimo em banco para comprar NFT, para comprar algo em jogo, para tentar alavancar dinheiro, e o jogo não se mostrou ser o que era. Então, o dinheiro da pessoa literalmente virou pó, mas pó digital. Isso aí, se você colocar assim no papel, no básico, no claro, ali, é praticamente um cassino também que a pessoa entrou. Então, risco altíssimo, aposta. Teve toda essa questão dos games, e olha como é cíclico. Acabou isso, começou a aposta esportiva, joguinhos em plataformas de aposta.
E olha o tamanho e o nível e proporção que chegou hoje. Foi ganhando território, ganhando espaço, ganhando espaço. E eu fico muito incrédulo. Você liga futebol no Brasil, Campeonato Brasileiro. Tem lá só coisas esportivas. Cara, Dá você para falou ver isso, jogo eu bati um aberto. print. Eu bati um print do gol do Flamengo contra o Vasco pra poder mostrar depois. Eu quero postar essa foto ainda. Tinham, tipo, 5 patrocínios na tela. Eram 5 empresas de aposta diferente, cara. Você vê na TV aberta pessoas, atores, etc., clássicos, fazendo propaganda da aposta. Hoje, isso é dado numérico. O grande patrocinador, o maior número de patrocínios do futebol brasileiro, patrocínio de time, que está ali na camisa, são casas de aposta. Não tem mais, por exemplo, ali, Parmalat, BMG, etc, etc. Mesbla. Lubrax. Cara, então assim, isso aí já tá naquela linha tênue de gente, mas cassino não é algo proibido no Brasil e casa de aposta tá com essa força estrondosa e ficam toda hora macetando mesmo isso na cabeça das pessoas. Aposta, aposta, aposta no jogo, aposta no esporte, aposta não sei onde. E quando você entra na plataforma de aposta, tem milhares de joguinhos lá. Joguinho de bombinha, joguinho de aviãozinho, joguinho de foguetinho, joguinho de tigrinho. Tudo feito para você perder, cara. Então, assim, é cassino. Eu fico abismado com isso, com o poder que isso ganha, a proporção que isso ganha. E aqui eu estou falando juridicamente, não está acompanhando isso. Juridicamente, na minha opinião, Anthony, advogado jurídico, isso está muito errado, porque é aquilo. O dia tem soluções, o Chay fala assim, soluções têm que ser pensadas mais digital. Assim sendo, cadê a solução digital para o cassino, gente? E o engraçado é que não começou só com os sites de aposta, só com o Tigrinho. O André deve ter acompanhado isso também. A primeira movimentação da Polícia Federal contra influenciadores foi naquele caso também das rifas, né? Que começou a ter uma Sim. onda de rifa na internet. Rifa de carro, rifa de caminhonete, rifa de não sei o quê. Que eles postavam foto com o carro. Colocava foto com o carro. Esse carro pode ser seu. O buraco é até mais embaixo, porque isso aí também a pessoa não foi ver a legislação. Não é qualquer um que pode fazer sorteio nem rifa no Brasil, não, pessoal. Tem todo um ordenamento jurídico que trata sobre isso. A Caixa Econômica Federal deve organizar isso. Então, não é qualquer um que faz rifa que faz sorteio. E qual foi o grande ponto que escondia tudo isso? Lavagem de dinheiro. Então, assim, grande parte da movimentação das rifas envolveu lavagem de dinheiro do crime organizado brasileiro. É muito importante isso que o Anthony falou, né, da sonegação e lavagem de dinheiro, porque a gente está vendo uma grande operação da Polícia Federal no Brasil nos últimos dias, assim, diria semana. É uma investigação que está tendo, porque influenciadores, né, eles estão sendo, não é pela responsabilidade de compartilhar, mas por estarem dentro de um esquema de lavagem de dinheiro e de sonegação. Então, assim, o buraco, como o André falou, é muito mais embaixo. E vamos lembrar de um jogador brasileiro, né? O Lucas Paquetá. Luiz. Ele provavelmente vai ser banido do futebol, né? Então, assim, tem o Anthony, que é especialista em futebol, tá ansioso aí para ver o Cristiano Ronaldo. Pode dizer. Eu já tô com a minha cuequinha dele. ele no campeonato inglês, ele sabia, né? Ele queria cravar um cartão amarelo, ele cravou algumas vezes, e todas as apostas nesse cartão amarelo estavam na ilha de Paquetá. Então, assim, movimenta, né? Claro que movimenta essas apostas, mas acaba influenciando em tudo. Então, assim, nos resultados dos jogos, nos resultados dos campeonatos. Então, a gente está virando algo muito grande, com um buraco muito embaixo. E a gente está vendo agora, através dessas investigações, né, e prisões que a Polícia Federal está fazendo, que não se trata só da responsabilidade, que isso daí é algo muito pequeno quase, né? Eles usam ali os influenciadores, né, para fazer o marketing, mas elas acabam tendo um papel dentro do esquema criminoso, né? Então André, olha que interessante. Vou te cortar brevemente, porque essa aqui é ao vivo, está acontecendo agora. 12h59 do dia 22 de junho de 2024.
vai iniciar um jogo da Eurocopa agora às 13 horas. A transmissão via YouTube. O YouTube se conseguir levar para o seu canal de YouTube uma transmissão de um campeonato gigante, algo maravilhoso para você que está gerando esse conteúdo, porque sempre foram das grandes redes de televisão. Mas, tem lá a cerimônia de início da partida, corta-se essa cerimônia para ir para um estúdio de apostas falar sobre apostas. Não está falando mais do jogo, não está falando de tal jogador, etc, etc, etc. Está falando das apostas envolvendo o jogo. Quem você acha que vai marcar, quantos escanteios vai ter. Então, assim, olha o tamanho disso que nós estamos falando aqui está acontecendo ao vivo, no exato momento que gravamos. Ah, mas duas coisas que a Andrea falou são bem interessantes e muito, digamos assim, muito profundas da gente analisar. A gente tem muito a perspectiva de que grande parte da população acredita que ganhar dinheiro fácil dá certo e é uma boa alternativa e acaba caindo nessas casas de apostas justamente por isso. Ai, poxa, eu trabalho duro aqui 8 horas, 10 horas por dia e não ganho o que estão me prometendo ganhar em um clique. Então é muito melhor a opção eu clicar em um joguinho ali e ganhar 10 mil reais, 20 mil reais. Então a gente tem muito essa perspectiva de ilusão. E isso é muito social. O duro é que essa ilusão ela é alimentada pela influência, né? Ela é alimentada pela influência. E aí existe outra perspectiva que com essa se relaciona. A perspectiva de que as coisas, quando não são reguladas no Brasil, infelizmente, elas acontecem dessa forma. Então, não tem nada regulando, eu não vou sofrer nenhuma consequência, vou fazer. Que não me é proibido, é permitido. Que não me é proibido, é permitido. Então, junta essa questão cultural, social, com a questão de ausência de regulação, e a gente vê exatamente o que o Anthony pontuou, e você também. Poxa, estão fazendo propaganda nacional ou em rede nacional de algo que não é permitido. E as pessoas vão olhar, e existe muito isso também. Poxa, tá fazendo propaganda dessa casa de aposta no jogo do Flamengo com São Paulo. Não, então ela deve ser uma casa de aposta boa, né? Deve ser confiável, vou fazer. Então existe muito essa questão cultural e de regulação. Exato. A aposta, cara, assim, é uma coisa que ela vem desde os primórdios do tempo, né? Então, toda história humana deve ter alguma coisa dentro da aposta. Então, acho muito difícil a gente fugir da questão da aposta. E aí, claro, eu acho que tem toda uma questão cultural de talvez não a proibição da casa de aposta, né, das apostas que são legais, digamos assim, mas uma questão de tentar trazer culturalmente para a pessoa que ela não pode gastar todo o dinheiro dela numa aposta. Só que aí entra também aquilo que a Andrea trouxe, o Anthony trouxe, desse pessoal que eles querem também desvirtuar a aposta. Que é o quê? Eu vou apostar em mim, em que eu vou perder. E aí o que eu faço? Eu perco, entendeu? Então o cara começa a fazer a fraude É uma questão moral, né? da aposta dele. A gente não pode esquecer que a máfia do apito na Itália foi exatamente por causa disso. E aconteceu há anos. Não, no Brasil já teve isso também. Entendeu? E agora a gente tá vendo o campeonato. E agora a gente tá vendo que com a questão das casas de apostas na internet, onde acabou, digamos assim, democratizando, né, a aposta, abrindo a aposta para todos e crescendo. Hoje eu posso apostar num site nos Estados Unidos. Hoje você pode apostar em qualquer coisa. Vai ter 3 meio-campo, então você vai ter 3 escanteios. Escanteio, lateral. Isso, você vai apostando em qualquer coisa. Então, assim, isso acaba democratizando bastante a questão de aposta, né? Abriu. E aí o cara que, além de estar envolvido no jogo, ele fala, eu também, além de eu ganhar no jogo, eu vou ganhar na aposta porque eu vou apostar em mim. A gente teve esse caso do Paquetá, onde ele, né, fez toda essa fraude aí. E aí tem um outro caso, agora não vou lembrar, mas também campeonato estrangeiro, que um jogador, ele também tomou uma punição porque ele estava apostando. Só que ele apostava, e a aposta diferente dessa do caso do Paquetá, porque a aposta que ele fazia era uma aposta nele mesmo. Tipo, eu vou fazer gol, entendeu? Eu vou bater o pênalti, entendeu? Então, assim, beleza, cara, tava apostando nele. E aí depois ele falou, não, olha, realmente eu tenho um problema com apostas e tal, eu tenho, né, uma obsessão por aposta. Só que a aposta dele era diferente, tipo assim, ele não apostava que ele ia ferrar com todo mundo. Porque ferrar é muito mais fácil eu ferrar com o jogo, né? E com o esporte ali. Do que
ferrar do que eu vou lá e fazer o gol. E eu me esforçar para fazer o gol, né? Cara, e olha que interessante. Pega esse negócio de apostas. Mais uma vez, gente falando: nossa, tá acontecendo isso. Como eu gosto sempre de dizer, nada é novidade nesse nosso lindo mundo dos seres humanos. Gente, no passado, o que dava todo esse imbróglio, todo esse bate-papo, esse caramba, era influência política, influência de crime organizado, movia pessoas. Aposta esportiva em corrida de cavalo. Nenhum de nós aqui viveu isso, porque isso é antigo mesmo. Mas existe até um glamour, um luxo em cima dos cavalos e questão de machucar o cavalo do adversário, machucar a pessoa que conduzia o cavalo ali. Eu ia falar o piloto do cavalo, mas obviamente O também não. jockey. Mas enfim, e movimentava um dinheiro absurdo na época, movimentava, tinha cavalos do crime, então assim, nada de novo está acontecendo. Mas é um ponto que estava até conversando com o André também, que é interessante, e o pior de tudo, são empresas fora do Brasil. No nosso episódio de esportes, nós falamos disso. A pessoa entra numa empresa fora do Brasil para jogar um joga que jogo que eu estou falando, um game mesmo, pede o acesso à sua conta e quer recuperar a conta de um servidor private pirata, que não tem regulação, não tem nada, é o famoso, meu amigo, você se enfiou nesse buraco por conta própria em Taiwan, o Brasil não vai resolver isso para você, meu bem. Você não está numa empresa séria. Isso é a mesma coisa para casa de aposta, porque muitas pessoas simplesmente não pegam o dinheiro de volta. Você coloca lá R$ 50, é uma burocracia absurda para tirar o seu dinheiro. Às vezes pede uma taxa mínima, por exemplo, R$ 200 o mínimo. Pode acontecer, vamos num cenário esdrúxulo aqui. Você colocou 50, aí você ficou lá com R$ 20.000 de saldo. Você não consegue tirar esses 20 mil. No final do dia, é o que eu falei no início. Quem ganha é a casa, você só é um objeto de manobra. O famoso, permita-me utilizar essa palavra, mas é porque eu fico muito bravo com esse tipo de situação de aposta, mas você é o trouxa movimentando esse sistema. Mas é muito interessante o que o Anthony falou, porque é uma verdade, né? Eu vou trazer um dado de ontem, tá? Estava sendo discutido no Senado, então, assim, está gravando dia 22 de junho. Então, no dia 21 de junho, estava sendo discutido no Senado, e um dos pontos, né, do PL dos jogos de azar é dizer que só pode ter o pagamento por Pix ou débito, né? Com uma falsa, digamos assim, uma maquiagem sobre endividamento. Mas a gente já vê, né, uma grande estatística de pessoas que fazem empréstimo e se endividam, né? Então, maquiar que o jogo vai ser por Pix ou o jogo vai ser por débito, a gente está usando uma maquiagem para enganar, porque não vai de fato resolver, né? Não está tocando na ferida exatamente. E um outro dado, né, da discussão que estava tendo ontem no Senado é que tem processos, tá? Eu vou até ler aqui, que estão. A Justiça tem mais de 2,7 mil ações sobre jogos de azar. E a gente está falando sobre números que as pessoas conseguiram ter o acesso à justiça, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não consegue, né? Até eu comentei com o Anthony, com o Shaya, ontem, né? Uma moça me mandou mensagem via WhatsApp falando que ela tinha perdido R$50, não, ela tinha ganho R$50, ela queria sacar, não tinha um valor mínimo, ela conseguiu dinheiro, conseguiu botar mais um pouco para sacar, e o saque não foi autorizado, né? Então ela falou, eu acredito que seja um golpe. Então, quantas pessoas que perderam um valor que não compensa buscar o judiciário? Porque a gente sabe que a gente tem um judiciário que não é acessível para todo mundo. Pelo contrário, ele não é acessível. Então, é um ponto de preocupação, né? Então, assim, eu acho que essas discussões no Senado é extremamente importante. Então, eu vou trazer mais um dado de ontem, que teve uma bancada que ela tentou, né, atrasar o projeto, tem que passar por comissões temáticas. Então, assim, olha a seriedade, né? A gente está vendo um projeto que vai respingar em toda a sociedade com pouco debate, né? Então, assim, a gente tem que utilizar, sim, essas comissões temáticas para ver se tem uma discussão realmente séria sobre o assunto ou se a gente vai passar uma legislação sem se preocupar, né, com o que já está acontecendo, não é algo que vai acontecer no futuro.
né? Esses dados já mostram que o cenário está caótico, né? E me preocupa se aprovado um projeto sem discussões mínimas Pode fazer uma necessárias. pergunta. Então, a gente até sabe, então, que tem toda essa questão problemática em torno dessas plataformas. Mas voltando para a responsabilidade dos influenciadores, será que muitos desses aí não estão caindo de gaiato por falta de um assessoramento jurídico devido? Porque, por exemplo, a gente conversou, né? Ah, pode ter responsabilidade um influenciador que de repente divulga um tigrinho? Tem, inclusive penal. O artigo 174 do Código Penal define o crime de induzimento à especulação, que é quando você induz a pessoa abusando da sua inexperiência a jogo de azar ou qualquer operação que você sabe que é ruinosa. A detenção a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, tem influenciador que nem imagina que está cometendo crime. Será que não é por falta de um assessoramento jurídico, falta de chegar e falar assim, ó, doutor advogado, vem cá, recebi uma proposta de uma publi aqui. Será que isso aqui não pode me dar uma dor de cabeça, não? Porque de um lado a gente pode imaginar já que existe um certo grau de má-fé, mas por parte do influenciador muitas vezes não. Será que ele não está sendo só desavisado? Eu diria que algumas vezes sim, né? A pessoa não tem dimensão, né, do que está fazendo, mas eu vou dizer assim, estatística do meu escritório, tá? Assim, não sei, não vou falar do país, a realidade, vou falar do que chega no meu escritório. Muitas pessoas buscam inicialmente e no momento que eu falo, ó, esse contrato aqui está com tais problemas, eles não têm tanta liberdade de discutir o contrato. Então, eles acabam falando que é um valor muito alto, e realmente é um valor muito alto, em que eles não conseguiriam fazer de uma forma tão fácil, né? E eles acabam não se importando com as consequências. Todo Esse é o mundo tem um grande preço. Aceita o risco. É porque, na aceita o risco. verdade, pessoal, você tem que entender o seguinte: o cara ele vai ter um valor, uma cifra alta, que é o que a André falou. Ele não vai receber do dia pro outro. Chegou um contrato onde ele. Beleza, um contrato tem aqui uns problemas que eu não posso aceitar. Que podem me trazer um problema. Só que o nível de pessoas que entram com uma ação ou que reclamam é tão baixo, estaticamente Custo-benefício. falando, é tão baixo que, beleza, vou aceitar esse risco. Né? Igual empresa de qualquer outra coisa aí. Eu falo assim, eu vou abusar do cliente? Vou. Mas quantos por cento desses clientes vão entrar contra mim, entendeu? Tudo é divertido até a hora que a PF bate na tua porta, né? Aí é só um que daí- problema. Mas sabe que também é PF. Eu não vou falar nada. Agora, Hoje eu vou ficar quieto sobre isso. ponto que eu acho bem interessante, que é influenciadores caem em golpe, né? Já chegou vários influenciadores, assim, com mais de 1 milhão de seguidores, assim, eram grandes, digamos assim, no mercado, e aí vem, né, uma empresa falando, ó, te ofereço 300, 500 mil reais para tu fazer publicidade disso. Aí dá um contrato, né, um contrato certinho, e aí no meio, depois assim, a pessoa assinou o contrato, no meio digamos assim, que tá rolando, né, A publi? A publi, exatamente. Eles falam, olha só, ficou estipulado em contrato que tu vai fazer 10 stories. Vamos fazer diferente, faz abre uma live ao vivo e tá certinho. E fala pelo telefone, de forma que não fica registrado. Então, eles entram depois com a questão de descumprimento contratual, porque a pessoa não fez 2 ou 3 stories, porque ficou estipulado por telefone que era para fazer uma live. A live. Mas Então, tem também, né, um mercado que é de golpes contra os influenciadores. Olha a falta que o assessoramento jurídico faz nessa hora, hein? Exatamente. Porque se o influenciador chega e fala pro advogado dele, olha, me fizeram essa proposta. Não, manda fazer o aditivo do contrato. Exatamente. Então, assim, é muito importante, né? Então, assim, se tiver alguém influenciador aqui nos escutando, eu acho muito importante a assessoria, né, jurídica, para que não aconteça esse tipo, porque é um contrato, realmente. Se a gente for levar no pé da letra, né? Mas aí entra, né, a boa-fé contratual, entra muitos requisitos. Então, teve uma vez que eu consegui, né? Mas a gente fica na mão do juiz. Então, é um golpe bem comum, né, de algumas agências que contratam os influenciadores e no final os influenciadores trabalham para eles e ainda tem que pagar a rescisão contratual e a multa.
O Rafael trouxe uma perspectiva muito legal de, assim, existe a responsabilidade criminal, que eu acho que é muito mais palpável hoje, né? Não sei se é um crime, por exemplo, esse que você comentou, se é um crime... Nem sei se tá certo que eu vou falar no direito criminal. Calma. Mas, sei lá, se é um crime de só a conduta basta para a configuração daquele crime, ou se eu tenho que comprovar que de fato existiu uma vítima. Boa pergunta. E sim, só basta a conduta. Porque daí é mais tranquilo, porque eu não tenho como comprovar qual é a vítima. Eu tenho 70 mil seguidores. Quem foi a vítima? Os 70 mil pessoas vão ser a vítima, né? Então, se só de mera conduta, eu acho interessante. Agora, na responsabilidade civil, a gente volta naquela perspectiva que o nosso modelo de responsabilidade civil talvez não dê conta dessa responsabilização. Porque existe o seguinte raciocínio, ou eu faço o seguinte raciocínio. Hoje, a nossa responsabilidade civil pressupõe a existência de elementos essenciais. Então, preciso ter uma conduta, ok, posso comprovar a conduta. Preciso ter um dolo ou culpa, se a gente estiver falando de responsabilidade subjetiva ou responsabilidade objetiva, talvez nem tanto. E preciso ter um resultado, né, danoso para alguém. Como que eu vou indicar quem foi esse alguém? Foram todos os meus seguidores que sofreram danos? Ou foram metade dos meus seguidores? Ou foi o indivíduo que acionou o Poder Judiciário em face do influenciador para ter uma indenização a título de responsabilidade civil? Mas como que ele vai comprovar que existiu um nexo de causalidade? Que aquele influenciador que foi um dos contratados para fazer aquele publi e o dano que ele sofreu? E aí, se ele chega a ser condenado, outros influenciadores, por extensão, vão ser chamados a lide? Porque também fizeram publicidade. Daí, como que ele vai comprovar o período que ele assistiu? Ou seja, existe um vácuo legal muito grande, que talvez fosse resolvido, que foi o que eu pontuei no episódio anterior, de... vai ter que se repensar esse modelo de responsabilidade civil, que hoje é muito baseado no dano, para um modelo de responsabilidade civil que passe a ser fundamentado mais na conduta. Né? Então, a sua conduta, que é o que acontece na responsabilidade do... Criminal, né? No criminal, ou no crime. Eu tenho um crime que ele é materializado pela mera conduta, independente de quem foi a vítima, de quem foi o resultado. Na responsabilidade civil, a gente ainda não tem essa perspectiva hoje, mas talvez fosse interessante se pensar. Porque senão você chega com um processo, ainda nós, advogados... entra no Poder Judiciário, enfim, e o Poder Judiciário ficou essa bomba na mão. Como que eu vou, julgar esse caso se eu não tenho bem delimitado todos esses elementos? Porque daí também fica como uma aberração jurídica, talvez uma sentença que dê aso a mais aventuras jurídicas, mais processos, e aí fica aquele rolo que fica ruim, inclusive... sob a perspectiva de livre iniciativa, livre concorrência, proteção do mercado, ordem econômica. Então, são pontos que se interligam, que não são tão simples de se chegar a uma solução hoje relacionada à responsabilidade civil do influenciador digital. E vou trazer um elemento complicador. A gente só tá falando de responsabilidade de influenciador no caso de apostas, né? Sim. Mas e quando essa influência causa um prejuízo pior ainda? A gente teve agora há pouco tempo o caso da esteticista que fez um procedimento de peeling de fenol e o que determinou que aquela profissional fosse procurada pro procedimento era sua presença nas redes sociais. Com filtros. Com filtros, muitos filtros. Então, assim, ela se apresentou como uma autoridade... fez o procedimento e, pasme excelência, foi receber o certificado 3 ou 4 dias depois que fez o procedimento. Nem certificada... ainda. Nem certificada para fazer o procedimento ela era. Isso que me preocupa mais, quando você consegue trazer esses especialistas, esses pseudo-especialistas, esses influenciadores, e que levam a prejuízos que podem levar a danos à saúde e até à vida da pessoa. Inclusive, estavam querendo responsabilizar a pessoa que deu o curso, né? Chegou Que eu a ver já essa acho discussão. que não tem nada Aí eu a também eu já ver. acho que não tem nada a ver. Aí você tem que avaliar cada curso. É um curso que está ali certificado? É um curso que tem uma licença? É um curso que está autorizado? É um curso que é reconhecido? Beleza. Okay? Beleza. Agora, se é um cara curioso que não sabe nada, não tem certificação e está dando curso, e a pessoa vai lá e faz o curso e causa o dano, aí beleza. Aí cada caso é um caso, eu pegaria o cara que ofereceu o curso também. Sim.
Que ele também é um influenciador, quer queira, quer não, que Sim. tá causando um dano indireto. Aí percebe que é uma responsabilidade baseada em gestão de riscos. Com certeza. Chay, dúvida aqui Ah, minha e com certeza para os nossos ouvintes. Se você vai colocar um curso no mercado, ministrar um curso, e nesse sentido, ah, vamos no exemplo médico, precisa ser regularizado pelo MEC? Porque, até para o nosso ouvinte aqui, qualquer curso, seja universitário, etc. e tal, além de ser regularizado pelo MEC, frequentemente é vistoriado pelo MEC. Então, é esses porque cursos que tem um você pega pequeno específico detalhe. para tal área, também deve ser? Como É funciona? porque tem um pequeno detalhe. A regularização pelo MEC é para emissão de diplomas e títulos. Ponto. Ah, sim. Posso oferecer um curso? Posso. Posso oferecer um certificado? Posso. Esse certificado vai ter validade? Não. Não vai não vai contar, por exemplo, para uma prova de títulos, não vai contar, por exemplo, para uma habilitação específica, não vai contar, por exemplo, para uma especialização específica. Pode contar como um curso de extensão, como um curso de Isso. atualização, mas não como uma É titulação porque tem também acadêmica. o pessoal, por exemplo, o Anthony é, sei lá, um grande influenciador e um cara que realmente estuda a área de direito digital. Ele lança um curso dentro da área de direito digital, naquilo que ele tem conhecimento e nicho, ele pode gerar um certificado daquele curso. Mas quem tiver feito o curso do Antônio não vai poder dizer que é especialista em direito Exatamente, são digital. outras situações, são outras coisas, mas a pessoa pode consumir isso e falar, pô, é muito bom e eu vou continuar, eu vou divulgar. André, você já se deparou com algum caso grave envolvendo um influenciador, como esse caso da moça do peeling de fenol? Da área da saúde, não, tá? Mas chegaram outros casos, inclusive da área de direito, em que a pessoa era recém-formada, né? E aí entra a questão do pseudo-especialista que o Chaya falou, que é muito importante, que hoje em dia a gente olha, né? A bio ali de uma pessoa numa qualquer rede social, a pessoa tem vários títulos internacionais, nacionais, que ela inventa, né? Como é o caso dessa. Parece que nem o nome dela era verdadeiro. Nossa, Verdade. que legal. Não era nem o nome. E aí era uma pessoa que tinha contratado um advogado e precisava, na minha opinião, assim, não podia ser um generalista, era algo bem específico, assim, porque era sobre direito médico. E a pessoa se dizia especialista em direito médico na rede social. E, enfim, né, o médico teve muitos erros, assim, a defesa dele, acabou sendo condenado, uma condenação muito alta, né? E aí ele chegou para mim e falou: fui pesquisar, mas assim, depois já tinha deixado o processo na mão da pessoa, né? Nem fez nenhuma especialização, nunca tinha tratado sobre direito médico, mas se dizia especialista nas redes sociais. Aí eu também vou colocar um pouco de culpa na própria vítima, de como que tu deixa algo tão importante como a tua vida profissional e tu não se dá o trabalho de verificar se aquilo é verdadeiro, né? É que o tal Então, do a gente número de seguidores parece que pesa mais, né? muito. As pessoas sequer questionam o que está escrito numa bio, no mínimo, vai ver se a pessoa tem LinkedIn, porque eu acho que ali as pessoas, pelo menos, vai ser uma rede social que não, a pessoa não vai fingir tanto, né? Eu acho que finge mais em TikTok, Instagram, mas o mínimo, vai ver, coloca o Jus Brasil, tá ali para isso, bota o nome do profissional no Google. A pessoa não tem um processo naquele assunto, então ele não é especialista. Na minha opinião, ele não é. Então eu faço isso com médicos, né? Então, assim, tem uma rede social maravilhosa, vários seguidores. Deixa eu ver se ele realmente é credenciado pelo conselho médico, se ele é especialista realmente, vamos supor, um cirurgião, ele realmente está inscrito, né? Tem os números certinho. Então, acho que também tem a responsabilidade, né? Minimamente moral dos influenciadores, mas eu também entro na conduta da vítima, né? Muitas vezes a gente não toma o cuidado devido, principalmente coisas muito importantes, como a nossa saúde. Então, assim, a gente está falando de uma pessoa que foi fazer esqueci agora a palavra. Peeling de fenol. Um procedimento extremamente invasivo, que, imagina, né? Não é qualquer médico que pode se fazer, tem que ser um dermatologista, uma pessoa que estudou no mínimo 8 anos
para estar fazendo. Realmente são efeitos maravilhosos. Mas a pessoa estudou 8 anos. A gente está falando de um curso de horas. Tem que ser um médico dermatologista. Ela nem isso. Parece que ela era esteticista, né? Não, Mas ela não é esteticista. ela não era nada, eu acho. Nada. Ela Não era, tinha Até o nem nome era curso falso. de estética, nada. não era biomédica? Não, Não tinha ela era nada. influenciadora Ela é digital. influenciadora. Mas assim, se a gente pensar, isso que a Andrea falou é super legal. Quantas vezes você procurou um médico e de fato conferiu, mesmo fora de rede social? Vamos colocar o médico porque a gente está nesse tema. Se de fato ele tinha aquela titulação. Você a no gente mínimo joga acaba no que Google, não. né? E às vezes Não, mas é que da titulação nem isso. a gente não tem essa cultura, né? Não tem Raíssa? essa É isso que a gente tá cultura. falando. Não tem esse costume, essa cultura. É. Tipo, eu vou no médico, eu tô com É. dor de cabeça, eu vou no médico, aí o médico me chama lá, eu não vou falar, peraí, doutor, deixa eu É. ver seu nome, rapidinho, pra ver se você sabe realmente tá falando de A gente tem pirona. uma boa fé muito grande. A gente vai, entendeu? E A é gente que, vai. assim, de fato a gente precisa. O que acho que É. principalmente que a André tá falando é assim, pô, se eu vou fazer um procedimento invasivo, É. eu vou fazer uma cirurgia estética, né? Que a pessoa vai me recortar inteiro. Eu Uhum. tenho que saber se o cara realmente faz aquilo, né? Se ele realmente tem, né, É. se já teve outras pessoas que fizeram com ele, qual que é, né, o rastro de procedimentos que ele já fez e se realmente deram certo. É E no, uma. ca- e no campo da influência, né, cara? Aquela história. Número de seguidores conta, engajamento conta, Imagem impulsionamento conta. imagem conta. É bizarro, É né? bizarro. É uma mudança de E cultura, na verdade, que vai fazer com que isso um que a ponto que eu Andrea acho pontuou. importante, né, vou chamar de esteticista, né, mas na verdade é uma influenciadora digital. O Google, tá? E aí eu realmente fui pesquisar e é verdade. Tinha a nota, né? De a gente parar para pensar na reputação dela fora de rede social, de bota no avaliações do Google. Ela era super mal avaliada. As pessoas falavam, né? Que doeu muito, que o local não era. Enfim, a farsa ali não era mantida. Então, tu viaja de um outro estado, tu vai gastar, né, um procedimento caro, invasivo, que coloca em risco a tua saúde, a tua vida. Eu acho que a gente tem que ter uma mais, claro, né, não tirando Com a certeza. responsabilidade de quem faz, mas a gente tem que pensar também da culpa da própria vítima para quando acontecem essas fatalidades, né? Perspectiva cultural. Inclusive, é um ponto que a defesa dela, pelo que eu vi, assim, estava se apegando. Claro que, no caso, não há, né, na minha opinião, de forma jurídica, não tem como culpabilizar a vítima. Mas, se a gente quiser evitar os danos, a gente também tem que prestar mais atenção no que a gente está consumindo na internet. A defesa dela é Com ela falar certeza. assim, gente, eu já não tinha uma reputação boa. Você confiou em mim porque você quis. André, Comprou porque quis. um último tópico, que eu acho que esse também a gente não pode ignorar, que também está bem relacionado à responsabilidade dos influenciadores. Diz respeito à disseminação de informação. A gente teve a oportunidade de conversar com o Pedro Cortella e ele trouxe uma sugestão que a gente achou bem legal. Que ele diz o seguinte: olha, a gente tem que começar a responsabilizar as pessoas. Como? Vamos fazer o seguinte? Vamos botar um CPF na rede social. E aí, coincidentemente, a gente gravou no sábado, na quarta-feira saiu a notícia que a Anatel está trazendo essa sugestão. Que a Anatel quer que as pessoas coloquem o seu documento. Por quê? Para fazer com que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que elas falam. E eu acho isso perfeito. As pessoas têm que ser responsáveis. E a gente vê muito caso disso. Influenciador que divulga notícia falsa. Influenciador que divulga desinformação. Influenciador que faz cancelamento. Sim. Isso tem pra caramba, não é pouco caso, não. Será que o influenciador ele não tá tendo aí dimensão do impacto que ele pode causar na vida de uma pessoa? A gente teve um caso aí há pouquíssimo tempo, no começo do ano, da Mind8. Eu ia trazer essa Uma situação empresa, um conglomerado, uma banca digital formada por várias páginas que cancelaram a menina. A menina foi lá e morreu. Sim. E agora tá a Mind8 de novo fazendo cancelamento, agora do Nubank. É verdade. Quer dizer, os caras não aprenderam. É que, na verdade, é o seguinte, bom, isso aí já é um pouco da minha opinião, mas vai muito de uma questão do seguinte,
qual é qual a pauta que a gente precisa colocar hoje na mídia. Antigamente, isso era muito feito com televisão. Então, eu tinha lá grandes redes de televisão, onde eu pautava qual era o assunto. Eu pautaria o assunto. E esse assunto, se eu quiser receber para pautar esse assunto, eu também vou receber para pautar esse assunto. Isso acontecia com a televisão. Hoje migrou, que é aquele assunto que a gente falou já no começo, migrou para a rede social, migrou para os influenciadores. E aí, dependendo de quem me paga, eu vou pautar o assunto que eu quiser. Entendeu? E aí você pega esse caso que você trouxe agora, e também o da menina que acabou tirando a própria vida, foi a mesma situação. As páginas, elas postavam o mesmo assunto de uma maneira replicada, utilizando a mesma frase, a mesma imagem, A mesma manchete. por todo mundo ao mesmo tempo e de uma maneira coordenada. Uma maneira coordenada, entendeu? Então, isso pra mim, sim, isso sim, a gente pode chamar de milícia digital. Não é velhinha compartilhando mentira no WhatsApp. Acontece Essas pessoas têm diversos seguidores, são milhares de seguidores. E o bilhões. impacto de pessoas é muito maior. Isso que eu ia falar, na TV, quando era divulgado na televisão, nem todos tinham televisão, talvez. Hoje, a disseminação é muito mais E outra coisa, na televisão perigosa. era só naquele momento do noticiário. Você não tá todo mundo assistindo televisão naquela Ali hora. tá todo mundo na rede Você tinha social. ali 40%, 30% assistindo. Jogou na rede social, todo mundo vai ter acesso em algum momento do algum dia. momento. Algumas pessoas antes, algumas pessoas depois. Sim. Como é que fica essa responsabilidade por informações, André? O que você acha? Eu vou até dar um exemplo da minha cidade, tá? Pra quem não sabe, com esse sotaque aqui, eu sou gaúcha, sou de Pelotas. E tinha um jornal, tá? Que fechou a semana passada. Ele tinha 130 anos, tá? Era o jornal da região do Extremo Sul. E qual que é a importância disso, né? Eu vi algo na internet. Eu buscava, eu posso até falar o nome, é o Diário Popular. Eu buscava a página do Diário Popular para ter certeza se aquela notícia era falsa ou não. E o que me causou um grande desconforto, né? Porque a gente viu o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, né? As grandes tragédias. E era ali também que eu me informava. Eu estava longe da minha família. Não me sentia confortável de ficar perguntando a cada minuto como é que estavam as coisas. Eu ia me informando pelo Diário Popular. E a gente está chegando em época de eleições municipais. E apesar, né, de ter resoluções do próprio TSE a respeito de contratar influenciadores digitais para fazer publis, né? E vou até falar um pouquinho mais sobre a complexidade, né, e a problemática que isso pode trazer. Mas o que isso me causou essa semana passada, um sentimento muito forte, assim, de quem vai estar, né? Antes eram jornalistas que trabalhavam lá, eram pessoas que iriam fiscalizar, não digo fiscalizar, mas iam dar... Investigar, de fato. Exatamente. Ver se o fato, né, era realmente aquilo. Tinha todo o jornalismo por trás e o profissionalismo ali. E, digamos assim, a semana passada, esse jornal de 130 anos não conseguiu, né, estar, se manter, né, diante dessas novas formas de mostrar a opinião e de mostrar os fatos, né? Hoje em dia, mas o que me gerou preocupação? Que tem, né, o jornal, que é aqueles sites, né, de redes sociais que ficam 24 horas passando notícias, você tem que se preocupar com a veracidade ou não das informações. E o que me causou uma estranheza, eu vou falar isso porque eu não posso comprovar nada, mas é que está chegando a época de eleição e só aparece um candidato, né? Eles passam, a pauta deles é dar as notícias sobre aquele candidato, levando ao esquecimento outras pessoas, né, que também estão de pré-candidatos. Então, qual que foi a minha preocupação? A gente está perdendo fontes sérias, né, da gente ir lá e verificar se a informação é verídica ou não. E eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, mesmo quem se dá o trabalho de tentar verificar. Eu estou ficando assustada, que eu fico pensando, bom, se os portais, né, mais sérios não conseguem se manter diante desse cenário, né, de influenciadores, são os influenciadores que estamos passando informações, né? Antes, a gente
tu deu o exemplo do suicídio, a gente traz aquela página, tá? Aquela página, no início, ela era para falar sobre fofoca de artista, para falar sobre memes, e estava falando sobre a guerra da Ucrânia, e aquilo dali viralizou, e ele virou um portal de notícias. Como que ele vira um portal de notícias? Qual a credibilidade? E outro ponto, o que está por trás deles, né? Que foi como o Gui Bueno falou. Eu posso concordar com direita ou com esquerda, mas eu vou ter, né, numa fonte séria, a opinião que eu não concordo. Mas o que me causa angústia é que esses influenciadores, né, que eu vou dizer que não tem mínimo de ética, que estão apenas pensando no lucro, eles vão, quem pagar mais vai ter aqui vai ter Eu vou garantir o cancelamento do episódio, é o último da temporada. Mas teve um influenciador, por exemplo, que é um grande influenciador, que usou todo o poder de influência dele, por exemplo, para promover desinformação, dizendo: não vai ter taxação para compra da China. Isso é mentira, isso não vai acontecer. Daqui a pouco apareceu a taxação. Não, mas se subir isso, vai ser vetado. Não foi vetado, foi aprovado. Aí vai o influenciador e faz um vídeo. Ai, com que cara eu vou defender vocês agora? Vocês fizeram tudo ao contrário do que eu falei. Uai, meu amigo, você foi usado como uma ferramenta, você foi um idiota útil. É chato falar isso, mas a realidade Mas é a essa. realidade. Usa-se o poder de influência das pessoas para vender qualquer coisa e descarta-se esse influenciador depois quando você esgota o poder de influência dele. A grande questão disso tudo, a André trouxe essa migração, né, de sair das páginas de fato de notícias, né, não páginas de notícias, mas os jornais de mais seriedade e credibilidade, para ir para influencers, portais de portais de informação. informação. Só que qual que é o grande problema também? Foi se crescendo muito uma descredibilidade das notícias dos portais convencionais, da mídia convencional. Começou a ter uma grande descredibilidade disso, porque o cara começou a criticar, ou ainda a ir pesquisar, porque uma coisa vinha no jornal, né? Vamos colocar assim, vinha no Jornal Nacional e aquilo virava a pauta da semana e virava o assunto verdade. Só que aí tinha o quê? Agora a gente tem a gente tem outros canais de notícia, outras informações, onde eu posso pesquisar e eu posso ter o contraponto, entendeu? Eu vou dar um exemplo super simples que demonstrou isso de forma visceral, que foi exatamente a tragédia do Rio Grande do Sul. Sim. Exato. Muitos canais de mídia falavam uma coisa e as pessoas vivendo a realidade do E falando o que desastre, realmente estava acontecendo. filmando, falando, mostravam outra. Exato, exatamente. E quem ousou criticar, quem ousou contrário, acabou sendo investigado. Exato. Então, o que está acontecendo eu vou ter a manipulação ou o monopólio, digamos assim, o monopólio da informação que já não cabe mais. E aí começa o quê? Mais uma vez, que a gente sempre fala aqui, começa a vir essa escalada de censuras e a gente vai tentar tirar da informação. Só que eu acho que você tem que, de fato, ter a liberdade da informação, ter a responsabilidade quando a pessoa faz uma desinformação de forma proposital, entendeu? No caso de alguns influenciadores, Mas né? você não pode também monopolizar a notícia, monopolizar a informação dessa forma. Não, senão não vai dar certo. Você vai tentar sempre estar calando uma pessoa, por quê? Peraí, pô, você não pode falar isso porque quem tá me pagando não deixa eu falar isso. Que é o caso desse influenciador que você falou, que é o Felipe Neto. O cara, todo mundo sabe que o cara é pago pra fazer aquilo, que o cara, ele tem influência dentro, né, daquilo tudo. Cria-se, de fato, um gabinete do ódio pra poder jogar pra alguém. E esse gabinete não é aquilo que eu falei, não são as tiazinhas do Zap falando, não. São grandes influenciadores, grandes páginas com milhões de seguidores. Agora uma pergunta. A profissão de jornalismo, ela é regulamentada? Não. Eu acho que o problema começou a Desde partir... 2012, se não me falha a memória, volta do Gilmar Mendes no STF. Perceba, começou a partir daí. Porque a partir daí que se tirou toda a fiscalização de uma profissão, a partir daí que se abriu espaço para
todo mundo ser jornalista, no sentido de todo mundo compartilha informação. A partir daí, e juntado, obviamente, a outros contextos digitais, de fortalecimento de redes sociais, de perspectiva de mudança de comportamento, enfim, que todo mundo posta notícia. Quando antes isso não acontecia, você tinha fontes específicas, como a Andrea pontuou, que você procurava uma notícia, porque de fato aquele indivíduo ia atrás, e aí tinham quem postava notícia X, quem postava notícia Y, ou ambos postavam a notícia X, mas com cada um com uma perspectiva crítica sobre, né? E aí se desregulamentou por completo uma profissão que gerou, inclusive, uma competição muito maior por espaço no mercado. Então, eu preciso ter um tipo de informação para eu me manter no mercado, senão eu não me mantenho. Isso impactou porque passou-se a priorizar a velocidade em Isso. detrimento da qualidade. Da qualidade. Aí veio o Twitter também, que todo mundo começou a postar tudo no Jogou Twitter, aí tudo. você não precisa mais ir não precisava mais do paparazzi, ir atrás do Sim. cara da fofoca, a fofoca já estava ali exposta, né? Então, Tanto é que hoje você vê que existem programas de jornalismo, não vou nem colocar quais ou em que emissora, mas existem programas que você assiste. Gente, não tem nada de jornalismo de informação mesmo. Tem relacionado a vida animal, não sei o quê, enfim, documentários. Tira essa perspectiva de informação e a perspectiva crítica, porque é o que vende, é o que a emissora fala que precisa existir, enfim, tirou toda essa força que era muito importante do jornalismo. o jornalismo, ele tinha isso, né? Assim, É. você tinha lá um jornal do meio-dia, que era um jornal mais de informação, um jornal das 8 também, que era um jornal de informação, e tinha aqueles jornais do meio da tarde, que era, por exemplo, Aqui e Agora, que era o mais sensacionalista, que falava, entendeu? Então tinha, de fato, isso, Tinha. né? Os Hoje a gente- colunistas, que você ficava esperando para ler aquela coluna Só que hoje o específica. negócio ficou tão mecânico no sentido, tipo assim, pô, eu vejo a mudança do cara no sentido, né? Tipo Você já assim, não consegue enxergar Já não onde consegue. começa a informação E e onde onde- começa a opinião, Ou- né? E Então, ficou eu acho que- comercial, né? E eu acho assim, eu pelo menos, isso é a minha visão, eu acho que tá tudo bem. Se aquele canal de televisão ele tiver um posicionamento bem claro, consome quem quer. Beleza, perfeito, é isso. Agora, não adianta você subverter ou fingir que é uma informação enquanto você tá dando uma opinião ou você tá tentando manipular a população para uma situação, Pra entendeu? aquele lado. Então eu acho que É. você tem. E opinião tá certo. Você também, ó. Esse canal aqui é um canal de opinião. A gente vai passar nossa opinião aqui. Minha opinião é essa, o contraponto e tal. E beleza. Agora você não tenta falar que, olha, esse daqui, essa é a absoluta verdade. Porque às vezes não é. Concordo. Ideia, tem coisa pra gente falar aqui um tempão. Já estouramos nosso tempo pra variar. A gente sempre combina que vai gravar 1 hora, mas sempre passa de 1 hora. Por quê? Porque o bate-papo é bom demais, cara. Tem Não, muita muita coisa informação. rolando. É muita E informação. E sem contar assim, a André ela tem uma experiência que é sensacional. Ó, André, eu vou te confessar uma coisa aqui, tá? Toda vez que eu preciso, tipo assim, eu tenho uma ação que é, puta, essa ação aqui é meio complicada, cara, né? Ação digital meio complicada. Eu entro no TJSP, jogo André Algé. Aí eu falo, vamos ver se a André já pegou um caso assim. Cara, E eu dou uma olhada nas jurisprudências, cara, principalmente que e utiliza eu ali. vou porque- ser sincero, eu tenho um caso que tá tramitando hoje, que eu tô usando uma jurisprudência da André também, cara. Não, André é sensacional, galera. André tem um grau de experiência. Se você não segue ainda, vai seguir a André lá. @aandreaeugé no Instagram. Porque, cara, tá perdendo quem não tá seguindo. André, considerações finais de toda essa miscelânea de coisas que a gente falou de responsabilidade dos influenciadores. O que você acha que talvez seja o ponto central, assim, pra sintetizar o episódio? Eu acho que a gente pode sintetizar. É difícil sintetizar porque a gente conversou, eu acho que fluiu muito bem, né? A gente poderia realmente ficar horas falando, porque são visões diferentes, cada um aqui, e experiências diferentes, e foi sensacional, né? Então, eu agradeço por estar fechando esse episódio aqui dessa temporada. Eu acho que fica muito claro, né, que é uma profissão que já cresceu de forma exponencial, e a gente está vendo, né, como a gente finalizou ali a conversa sobre jornalismo, de que está vindo, né, para talvez suprir as lacunas que outras profissões que não conseguiram ter a mesma evolução que a tecnologia, que a nova forma de se comunicar, né, que a gente diria sobre os grandes portais de notícias. Então, ele está vindo, é uma profissão que está vindo para
todos os campos, né? Eu acho que o influenciador digital hoje em dia tem da área financeira, portais de notícias, né? Ou de informação, teoricamente, lifestyle, direito, enfim, qualquer área que a gente pensar vai ter um influenciador ali. Então, a gente tem que cobrar, né, o mínimo de ética e que cumpram as legislações que já existem. A gente não precisa, talvez, de mais legislação. A gente já tem, né, a gente falou sobre os crimes contra a honra, direito autoral, contra o consumidor, lavagem de dinheiro. Então, assim, já temos legislação para que a gente exija o mínimo de ética e o mínimo de seguir as regras e legislações já existentes para a gente garantir a veracidade também das informações que estão ali compartilhadas. Encerrando, eu falaria sobre duas óticas. Primeiro, dos influenciadores digitais, é uma profissão, como a Andrea colocou. Hoje a gente nem tem tanta dúvida sobre isso. Em sendo uma profissão, é importante que o influenciador sempre busque o auxílio de um advogado, né, no exercício dessa profissão, antes de aceitar qualquer procedimento, antes de aceitar qualquer contrato. Então, é importante que o influenciador tenha essa consciência que ele precisa de uma assessoria jurídica capaz de defendê-lo nesse novo ambiente digital. E sobre outra perspectiva, a perspectiva do usuário. Hoje é importante que os indivíduos se adequem cada vez mais ao meio ambiente digital. Então, não confiar tanto, ir sempre atrás das qualificações, duvidar, questionar, não entendi, não sei, não arrisca, né? Não faça, né? Vá em alguém que de fato tenha uma autoridade digital construída ou que outras pessoas já se utilizaram daquele serviço, daquele produto e alcançaram um resultado. A gente tem meios hoje de fato conferir se aquele produto, se aquele serviço é realmente bom e provoca o efeito desejado ou esperado. Então, sobre essas duas perspectivas, eu encerro hoje minha participação aqui. Turma. Pessoal. Foi ótimo, super ótimo. Acho que isso que vocês colocaram, tanto a André quanto a Raíssa, de falar do influencer enquanto profissão, é o ponto. Porque se você pensa enquanto profissão, você tem que pensar, eu tenho ética que eu tenho que seguir, né? Toda profissão ela tem um Sim. código de Tem ética. curso superior pra Entendeu? fazer Sim. ser influencer, pô. Toda profissão existe um código de ética que você tem que seguir. Existem responsabilidades que eu tomo. Sim. Então, eu posso ser advogado e influenciador. Então, eu tenho uma responsabilidade Com enquanto certeza. advogado e eu vou ter uma responsabilidade enquanto influenciador também. E eu acho que esse é um ponto principal, porque hoje essa presença nas redes sociais, que a gente até falou no último episódio com o Pedro Cortel sobre construção da sua autoridade digital, ela conta muito para a sua responsabilidade enquanto aquelas informações e aquilo que você transmite. Com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Exatamente. E foi, assim, para encerrar, foi uma ótima temporada. Eu tenho a agradecer mais uma vez a sua presença aqui, porque além de advogada fenomenal, experiente, dando informações para você, tem a honra de ter uma amiga maravilhosa. Já temos boas gargalhadas nessa vida. Então, fica aqui o meu agradecimento. E sexta-feira nos encontramos daquele jeito especial que você sabe, para mais boas risadas. É isso aí, gente. E segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, no Instagram, no YouTube e no TikTok, para cortes, glossário e outras informações dos episódios. Segue a gente também nas nossas redes sociais. Não deixa de seguir o perfil da Andrea, @AndreaOgé, para informações excelentes de direito digital. André que já é muito conteúdo, cara. André que muito já é bom. sócia nossa, para quem não sabe ou quem não lembra, André gravou com a gente o episódio 8 do podcast, lá na primeira temporada, para falar sobre relacionamentos em tempos de amor tech. A gente foi falar lá atrás de estelionato sentimental, golpe da novinha. Eu lembro daquele episódio, que aquele episódio a gente deve ter gravado ele, assim, umas 3 horas gravando aquele episódio. Foi umas 3 horas de A André gravação. trocou até de roupa no meio do episódio. Foi. A Luísa deu a deixa de, eu não tô me sentindo bem pra trocar de roupa. Eu falei, eu também.
E aí as duas foram, se A trocaram. gente fazia gravação, assim, fim de temporada vocês têm que saber um pouco de história do podcast também. A gente fazia gravação só pelo StreamYard, era só áudio, Aham. gravava 3, 4 horas de áudio. Esse ainda já tinha imagem. Esse já tinha imagem. Imagem. Sim, a gente fazia em imagem, só que a gente só publicava o áudio. Ah, é. A gente só publicava o áudio. Porque pegava aquelas 3, 4 horas de áudio, a gente reduzia pra tipo 1 hora. Aham. Então, olha a quantidade de conversa mole que a gente jogava fora pra poder tirar um episódio produtivo. Era sensacional, cara. E André, eu prometi pra André há muito tempo. Você vai voltar, você vai voltar. Encerramento da 3ª temporada com o André pra gente falar sobre esse tema tão importante. Gente, a gente vai fazer um pequeno hiato, a gente vai ficar aí 1 semaninha, 2 sem publicar novos episódios, que a gente tá de ferro. A gente vai sair de férias. Mas logo, logo a gente tá de volta com a 4ª temporada, cheio de novidades aí. Então sigam a gente nas nossas redes sociais, continuem acompanhando, não percam nenhuma atualização. Muito obrigado pela audiência de vocês, gente. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até logo.